Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Zuma continua determinada a conquistar Candinho e garantir seu lugar como a nova milionária da cidade. No entanto, ela não contava com a astúcia de Policarpo. O burro fiel e ciumento de Candinho percebe que há algo errado e se torna o maior obstáculo entre a vilã e seu plano. A cada passo que Zuma dá, Policarpo está um passo à frente, pronto para desmascará-la. E será justamente ele o responsável por fazer Candinho começar a desconfiar que Samir é, na verdade, seu próprio filho. Tudo começa quando Candinho, ingênuo e sempre disposto a ver o bem nas pessoas, é envolvido pelas palavras doces e o comportamento sedutor de Zuma diante das crianças do orfanato. Mas enquanto ela conversa com o caipira, Policarpo se aproxima em silêncio. De repente, o burro empurra a mulher com a cabeça, deixando-a visivelmente irritada. Mesmo assim, Zuma tenta manter a pose. Eu tô começando a achar que esse burro tá com implicância comigo, Candinho, diz ela, tentando rir. Mas Policarpo relincha novamente, ainda mais forte. Zuma se vira para o burro e diz com desdém: se ele tá com ciúmes, quer dizer que tá vendo alguma coisa entre a gente, né? Candinho, sem graça, desvia o olhar e coça a cabeça, envergonhado. Zuma, achando que tem vantagem, mostra a língua para o burro. É o suficiente para Policarpo dar um coice certeiro que a derruba no chão, sob o riso das crianças. Indignada, ela se levanta e encara o animal. Você vai se arrepender disso. Agora é pessoal. Policarpo relincha como se a desafiasse. Zuma se vira para Candinho, muda o semblante e se despede com doçura. Após sua saída, Candinho se aproxima do amigo e diz: Ara, será que ela estava ameaçando eu? Ou será impressão minha? Policarpo faz um sinal com a cabeça. Candinho franze a testa. Tava mesmo? Ô lasqueira, mas é a segunda vez que tu dá coice nela, hein? Mais tarde, em outra parte da cidade, Manuela e Dita levam Joaquim ao hospital, onde são atendidas por Estela. A enfermeira impressiona Manuela com sua doçura e beleza. Mas você é muito bonita, e acalmou meu sobrinho tão rápido, comenta Manuela. Quando pergunta se Estela tem filhos, a enfermeira engasga. Não. Mas tem uma irmãzinha que deve ter a idade do seu sobrinho. Ela está ali, esperando. Olha só, que sorte a sua, diz Manuela empolgada. Eu tô precisando de um emprego, e sou ótima com crianças. Estela, aliviada, aceita a ajuda e contrata Manuela como babá, sem imaginar que aquela mulher vai ajudá-la muito mais do que com Anabela. Mais tarde, Celso chega ao hospital, e ao ver Estela, se aproxima. Onde está a Anabela? Eu vim levá-la para casa. Mas Estela o surpreende. Não precisa mais se preocupar. Já encontrei uma babá excelente. Celso sorri meio sem graça. Que bom. Mas confesso que gostava de ficar com ela só para ver você chegar. Estela se emociona. Eu fui injusta com você. Tá se mostrando um bom homem. Celso a abraça, mas dentro de si sente o medo corroer. O segredo que esconde pode acabar com tudo. Enquanto isso, no dancing, Tamires perde a paciência com Ernesto, que vive escondido no quarto. Volta a trabalhar nas ruas com aquela sua fantasia, ela exige. Mas Tamires, nas ruas eu posso ser pego. E eu não sou mulher de bancar homem vagabundo. Ou volta pra rua ou rua de casa. Sem saída, Ernesto obedece. Horas depois, Candinho e Policarpo passeiam quando veem um grupo de crianças brincando em volta de um homem vestido de canguru. Policarpo estranha a figura e começa a relinchar. Candinho se aproxima e pergunta: Mas que bicho é esse? Parece até um cachorro gordo. O homem, irritado, responde: Mande esse burro calar a boca ou eu chamo a carrocinha. Candinho não deixa barato. Ninguém ofende o Policarpo na minha frente. Os dois começam a discutir até que Candinho arranca a cabeça da fantasia e dá de cara com Ernesto. É o Bigodinho! Você tá fantasiado para fugir da polícia! Ernesto tenta fugir, mas Candinho o segura pela cauda. Ernesto escapa, mas Policarpo impede que Candinho corra atrás. Ué, por que tu não deixa eu ir atrás dele? Pergunta Candinho. Policarpo aponta com a cabeça para o orfanato. Candinho estranha, mas resolve seguir o amigo. Lá, vê Samir e Felícia saindo apressados. Samir! Grita Candinho esperançoso. Samir sorri, mas Felícia o puxa. Azuma disse para não desviar do caminho. O menino abaixa a cabeça e segue. Ué, por que o Samir não veio falar comigo? Pergunta Candinho. E o que o Celso tá fazendo entrando no orfanato? Policarpo o empurra até a janela. Lá dentro, Candinho vê Celso conversando com Zuma. Olha, Policarpo,
Parece até que eles são amigos. Lá dentro, Zuma, ainda irritada, reclama. Aquele burro me deixou toda machucada. Celso ri. Policarpo é mais esperto que o dono. Sempre tive medo dele me desmascarar. Zuma, furiosa, rebate. Se esse burro for uma ameaça, mando ele pro fim do mundo. Nesse momento, Estela entra com Samir e Felícia. Ao ver Celso, pergunta. O que você tá fazendo aqui? Eu é que pergunto. Responde Celso, desconcertado. Zuma, tentando salvar a situação, inventa. O doutor Celso é um benfeitor da Casa dos Anjos. Mas Samir interrompe. É mentira! Eles querem me afastar do Candinho. Candinho entra firme. O Samir não mente. Por que querem separar a gente? Os vilões congelam. Então, Ernesto invade a sala. Zuma, precisamos dar um jeito no filho do Candinho. Ele já sabe que eu tô aqui. Estela se choca. Então é verdade? Vocês esconderam o filho dele? Celso tenta se justificar, mas Estela se afasta. Candinho o segura. Agora tu me explica tudo. Nesse momento, Policarpo empurra Samir, que cai. Candinho corre para ajudá-lo e vê uma marca na perna do menino. É uma asa de anjo. Meu Deus, é você, é o meu menino. Samir, em prantos, diz. Pai, o senhor é meu pai. Eu sabia. Eles se abraçam forte, enquanto os vilões atônitos tentam reagir, mas Policarpo se põe entre eles e o amor recém-revelado. Nada mais importa. A verdade veio à tona, e o burro que muitos chamavam de simples animal foi o verdadeiro herói. Ainda abraçado com Samir, Candinho sente os olhos marejados de emoção. Ele acaricia os cabelos do menino como quem tenta recuperar o tempo perdido. Meu filho, meu filho, repete o caipira, a voz embargada. Eu procurei tanto por você, pedi tanto para Deus. Samir chora baixinho e responde. Eu também pedia todas as noites. Queria tanto saber quem era o meu pai. E olha só, era o Senhor, o melhor pai do mundo. Policarpo relincha atrás deles, como se celebrasse aquele reencontro tão esperado. Mas a paz não dura muito. Zuma se recompõe do choque e avança em direção aos dois. Chega! Grita, perdendo completamente a compostura. Esse moleque é meu! Ele cresceu comigo! Eu criei ele! Candinho se levanta com os olhos em brasa. Criou ele ou usou ele para me enganar? Você sabia que ele era meu filho esse tempo todo, não sabia? Questiona, a voz já mais firme. E mesmo assim você quis me afastar dele. Zuma tenta disfarçar. Eu só quis o bem dele. Acha mesmo que esse menino teria alguma chance ao seu lado? Um caipira sem estudo? Eu posso ser caipira, Zuma. Mas tenho mais coração que você vai ter a vida inteira, rebate Candinho. E é isso que um fio precisa. Celso tenta intervir. Vamos todos nos acalmar. Não é hora de discutir. Estela se aproxima, agora sem nenhum traço da doçura que antes dirigia a Celso. Ah, você ainda tem coragem de falar alguma coisa? Ela diz, firme. Você mentiu para mim, Celso. Manipulou, enganou e ainda participou de um plano para esconder uma criança do pai dele. Eu me arrependi, balbucia o vilão. Agora é tarde, Estela responde virando as costas. Ernesto, vendo que tudo está desmoronando, tenta fugir novamente. Mas Policarpo, atento, se posiciona em frente à porta, impedindo sua saída. Ele relincha alto, como um aviso. Ernesto recua, acuado. Sai da frente, burro maldito! Grita ele, mas Policarpo não se move. Não adianta, Ernesto, diz Candinho. Dessa vez você não foge. Zuma, tentando mudar o rumo da conversa, aponta para Candinho. E o que você vai fazer agora, hein? Acha que vai sair como herói? Você é só um matuto, não tem provas de nada. Nesse momento, Felícia, que até então estava calada, dá um passo à frente. Eu tenho prova, sim, afirma. Eu vi tudo. Ouvi todas as conversas escondidas. E posso contar tudo para a polícia. Zuma arregala os olhos. Sua traidora? Não sou traidora, responde a menina. Só não quero mais viver cercada de mentira. Candinho se volta para as crianças do orfanato. E nem elas merecem isso. Essa casa devia ser um lugar de amor, não de golpe. Zuma começa a tremer. Celso senta, pálido, passando a mão na testa. Ernesto tenta disfarçar um sorriso nervoso. E Policarpo permanece de pé como um guardião. Samir segura a mão do pai com força, como se temesse ser separado dele de novo. Nesse momento, a porta da frente se abre e entra um delegado, acompanhado de 2 policiais. Estela havia feito uma denúncia anônima no caminho.
Recebemos uma denúncia de que aqui estão envolvidos num esquema de sequestro de menor e fraude de identidade. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Candinho dá um passo à frente. Está cada vez mais desconfiado do envolvimento de Zuma com Candinho. Em um encontro tenso, ele decide abrir o jogo e faz um alerta direto à moça. Não brinca com os sentimentos do Candinho. Ele é puro, inocente, e você sabe muito bem que não está interessada nele de verdade. Zuma tenta disfarçar, mas o incômodo com a acusação é visível. Enquanto isso, Anabela, desconfiada de que há algo entre Stella e Celso, resolve sondar a amiga. Com um olhar curioso e um sorriso enviesado, pergunta: Stella, você e o Celso, tem algo? Stella, um pouco surpresa, desconversa. Imagina, Anabela, somos apenas bons amigos. Mas por quê? Você está interessada nele? Anabela apenas sorri e muda de assunto, mas a pergunta fica no ar. No outro lado da cidade, Dita mais uma vez tenta se aproximar de Thales, mas é rejeitada com frieza. Ele deixa claro que não quer nada com ela, e essa nova decepção a deixa ainda mais abatida. Candinho, que presencia a cena de longe, se incomoda com o desprezo de Thales e sente pena da moça. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Etamundo Melhor. Enquanto isso, Asdrubal decide procurar Margarida. Disposto a corrigir seus erros do passado, ele a chama para uma conversa. Eu sei que errei, Margarida, mas será que não posso ter uma nova chance com você? Margarida, ainda ressentida, hesita. Você sumiu, Asdrubal. E agora volta como se nada tivesse acontecido? Não é tão simples assim. No sítio, Medeia toma decisões drásticas e expulsa Zé dos Porcos e Maria Divina de suas funções. Alega desorganização e falta de produtividade, mas fica claro que a decisão tem mais a ver com ciúmes e ressentimentos do que com trabalho. Cunigundes, ao saber da novidade, fica furiosa. Essa mulher tá passando dos limites. Aqui quem manda sou eu. De volta à cidade, Stella procura Celso e pede ajuda para lidar com Anabela, que anda cada vez mais rebelde e impulsiva. Eu confio em você, Celso. Só você consegue falar com ela de um jeito que ela ouve. Celso aceita ajudar, preocupado com o comportamento da jovem. Enquanto conversa com Picolé, Candinho abre o coração sobre seus sentimentos por Samir. Gosto dele como se fosse meu filho, de verdade. Não sei o que seria da minha vida sem aquele menino. Zuma, tentando reverter a imagem negativa que Celso espalhou, visita Candinho, mas ele, desconfiado, é direto. Você quer me enganar, Zuma? Tá pensando que eu sou bobo? Acha que não percebi que você quer me dar um golpe? Zuma, indignada, tenta se defender, mas Candinho não dá ouvidos. A relação entre os dois parece por um fio. A festa de aniversário de Samir corria animada na casa de Candinho. Balões coloridos, mesa farta, bolo enfeitado e muita alegria preenchiam o ambiente. Todos os convidados estavam distraídos com a comemoração, mas uma pessoa, em especial, não conseguia disfarçar o incômodo. Zuma. A vilã, que nos últimos tempos tentava se aproximar de Candinho com segundas intenções, observava de longe a cumplicidade entre o caipira e o menino. Samir, com seu sorriso doce, chamava o pai de coração para dançar, para rir, para brincar. Aquela ligação paternal crescia a olhos vistos, e Zuma sentia que seus planos estavam por um fio. Determinada a afastar Samir de uma vez por todas, ela decide agir. Com frieza, aguarda o momento exato em que todos estão distraídos e se esgueira pelos cômodos da casa até alcançar o quarto de Candinho. Lá dentro, procura pela cômoda onde o caipira guardava com carinho um dos seus maiores tesouros, o camafeu com a foto de sua mãe, Anastácia, símbolo de sua origem e da única lembrança física que tinha da mulher que lhe dera a vida. Zuma abre a bolsa discretamente e retira um pequeno anzol, já preparado para o golpe. Sussurra para si mesma com um sorriso ardiloso nos lábios. Na gaveta da cômoda. O camafeu com a foto da mãe do matuto. Vem com a mamãe, vem. Com mãos ágeis, enfia o anzol na fresta da gaveta e a puxa lentamente até que consiga abri-la por completo. Os olhos brilham quando avista a joia. Pega-a como se fosse um troféu e a observa por alguns segundos, sentindo o sabor da vitória. Mas, antes que pudesse esconder o objeto, Stella entra repentinamente no quarto. Ao ver Zuma sozinha ali, com a gaveta aberta, a moça estranha a cena. Zuma, o que você está fazendo aqui dentro? Assustada, a vilã age rápido.
Em um gesto instintivo, leva o camafeu à boca e o engole parcialmente, tentando esconder a evidência. Stella se aproxima desconfiada, mas ainda sem entender o que está acontecendo. Vendo Zuma com dificuldades para falar e se contorcendo, acredita que ela esteja passando mal. Você tá bem? Não entendo o que está dizendo. É algum problema de saúde? Eu sou enfermeira. Posso ajudar. Zuma apenas balança a cabeça, como se estivesse sufocando. Então se vira rapidamente e corre para o banheiro. Tranca a porta por dentro, se encosta na parede, ofegante, e cospe o camafeu na pia. Com um riso contido e vitorioso, olha para a joia nas mãos e sussurra. Otária, caiu direitinho. Enquanto isso, do lado de fora, Stella tenta compreender o que acabara de acontecer. A inquietação não passa, mas sem provas, ela apenas retorna para a festa, embora com a pulga atrás da orelha. No banheiro, Zuma limpa cuidadosamente o camafeu e o esconde em sua bolsa. Seu próximo passo já está arquitetado. Incriminar Samir e afastá-lo de Candinho de uma vez por todas. No dia seguinte, quando todos ainda falavam da festa e das alegrias do menino, Zuma faz sua jogada cruel. Em um momento em que Samir está distraído no quintal, ela se aproxima sorrateiramente e coloca o camafeu no bolso do garoto. Depois começa a gritar. Meu Deus, o camafeu do Candinho desapareceu! Todos correm até ela, inclusive Candinho, que se desespera ao saber do sumiço da joia tão importante. O camafeu da minha mãe? Mas eu deixei bem guardadinho. Com lágrimas nos olhos, começa a procurar pela casa inteira. E então, Zuma se oferece para ajudar na busca e convenientemente revira os bolsos de Samir, fingindo surpresa ao encontrar o camafeu com ele. Não pode ser, tava com o menino. O silêncio se instala como uma faca afiada. Samir, em choque, nega com veemência. Eu não peguei! Juro! Eu nunca faria isso, pai! Candinho, embora abalado, sente o coração dizer que o menino está falando a verdade. Mas os olhares de desconfiança começam a se espalhar. Zuma, com cara de ofendida, finge decepção. Eu não queria acreditar. Mas eu vi o menino saindo do quarto ontem. Stella, que ouvia tudo de longe, sente um estalo de desconfiança. Lembra do momento em que flagrou Zuma no quarto, da reação estranha, do desespero e da correria até o banheiro. Ela decide não ficar calada. Isso tá muito estranho. Eu vi a Zuma perto da cômoda onde o camafeu estava. Ela ficou nervosa, correu, se trancou. Todos se viram para Zuma, que agora começa a se enrolar nas palavras. A situação se inverte rapidamente e as máscaras começam a cair. Zuma tenta argumentar, mas as contradições são evidentes. Candinho, olhando nos olhos de Samir, se emociona. Eu acredito em você, meu filho. A tentativa da vilã de separar pai e filho começa a ruir. E Stella promete descobrir toda a verdade, custe o que custar. A aproximação entre Candinho e Samir está deixando Zuma e Celso em completo desespero. A megera, temendo que o vínculo entre pai e filho se fortaleça de vez, decidirá agir de forma cruel para separar os dois de uma vez por todas. Determinada a manter Candinho sob controle e longe da verdade sobre Samir, a vilã irá arquitetar um plano traiçoeiro. Roubará o camafeu que o matuto guarda com tanto carinho, presente de sua mãe Anastácia, e jogará a culpa no menino, fazendo com que todos acreditem que ele é um ladrão. Tudo começará quando Candinho, emocionado, decidir organizar uma festa de aniversário para Samir, com o intuito de alegrar o menino órfão e reforçar ainda mais os laços entre eles. A celebração será marcada por sorrisos, brincadeiras e um clima de esperança. Porém, nos bastidores, Zuma estará tramando sua armadilha. Durante a festa, a vilã ouvirá Candinho comentar com carinho sobre o camafeu que recebeu de sua mãe biológica e revelará que o objeto está guardado com segurança na cômoda de seu quarto. Vendo ali uma oportunidade perfeita para sua armação, Zuma sairá discretamente do salão da festa, invadirá o quarto de Candinho e furtará a joia, escondendo-a em seu próprio bolso. Enquanto isso, Candinho, tocado pela emoção do momento, decide mostrar a Samir a imagem de Anastácia que está dentro do camafeu. Ele pede a Celso que vá até o quarto buscar o objeto. Minutos depois, o irmão de Sandra retorna aflito, revelando que o camafeu desapareceu. O clima muda instantaneamente e a tensão toma conta do ambiente. Zuma, aproveitando-se da confusão, finge estar preocupada e decide iniciar uma falsa revista nas crianças presentes. Para ninguém acusar os meus anjinhos, vou olhar nos bolsos de cada um deles, anuncia, com falsa autoridade e olhar dissimulado.
No momento em que se aproxima de Samir, ela discretamente coloca o camafeu no bolso do garoto, para logo em seguida fingir surpresa ao encontrá-lo. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Etamundo Melhor. Samir, você roubou o camafeu de Candinho! Grita a vilã, teatralmente, apontando o dedo para o menino. Samir, em choque e completamente indefeso, tenta se explicar. Não! Não fui eu! Eu nunca roubei nada! Mas Uma insiste na farsa, acusando-o diante de todos. Candinho, desconcertado e com o coração partido, balbucia. Não pode ser! Não pode! O caipira, tomado por uma mistura de tristeza e confusão, começa a duvidar do menino com quem havia começado a criar um laço tão bonito. O plano de Zuma, por ora, parece surtir efeito. Mas a verdade, como sempre, tem o pé ligeiro. E a farsa da vilã não deverá durar por muito tempo. Candinho, em choque com a suposta descoberta do roubo, fica sem saber o que pensar. Seus olhos marejam ao ver o camafeu da mãe, aquele mesmo que carregava como símbolo do amor perdido, agora nas mãos de Zuma, que o retirara do bolso de Samir. O menino aflito repete. Eu juro, eu não fiz isso. Eu nunca roubaria nada do senhor Candinho. Mas a dúvida já estava plantada. Celso, que até então acompanhava tudo em silêncio, se aproxima e tenta amenizar a situação. Deve haver algum engano, Candinho. Esse menino parece ser tão bom. Talvez alguém tenha posto isso no bolso dele? Zuma se faz de ofendida. Tá querendo dizer que eu menti, Celso? Eu vi com esses olhos aqui. O camafeu tava no bolso dele. Candinho segura o objeto com força, como se tentasse se reconectar com Anastácia através dele. Sua voz sai embargada. Esse camafé é da minha mãe. Era a única coisa que eu tinha dela. Se ele foi mesmo roubado, eu não sei mais em quem confiar. Samir começa a chorar, se aproximando de Candinho. Por favor, me escuta. Eu nunca faria isso. Eu gosto do senhor. Eu queria só ter um pai. Mas Uma o empurra para trás. Chega de cena! Esse moleque é um farsante. Tá tentando se aproveitar de ti, Candinho. Igualzinho a Sandra fazia. O nome de Sandra ecoa como uma ferida mal curada. Candinho abaixa a cabeça. A lembrança da traição ainda dói fundo, e a dúvida o consome. Eu preciso pensar... Mais tarde, já no quarto, Candinho se tranca com o camafeu nas mãos, encarando o retrato de Anastácia. Lágrimas escorrem silenciosamente. Mãe, se a senhora ainda me escuta lá do céu, me dá um sinal. Esse menino, ele parece tão sincero, mas será que tô sendo enganado de novo? Enquanto isso, Samir é deixado chorando do lado de fora, sentado na escada. Celso observa tudo de longe, com um misto de culpa e desconfiança. Ele começa a desconfiar das atitudes de Zuma. A cena do achado da joia parecia ensaiada demais. Decidido, ele procura a governanta do casarão, Paulina. Paulina, você viu alguém entrar no quarto do Candinho durante a festa? Vi sim, seu Celso, a dona Zuma. Ela saiu de fininho enquanto todo mundo cantava parabéns. Tem certeza? Absoluta. E achei estranho. Ela disse que ia ao banheiro, mas seguiu para o andar de cima. A revelação é como uma faísca na consciência de Celso. Ele corre até o quarto de Candinho, bate na porta. Candinho, me deixa falar contigo. É sério. O matuto abre a porta, abatido. O que foi agora, Celso? Eu acho que esse menino tá sendo vítima de uma armação. A Paulina viu a Zuma indo pro teu quarto no meio da festa, antes do roubo. E você lembra que foi ela mesma quem sugeriu revistar os bolsos das crianças. Tá tudo muito estranho. Candinho levanta os olhos como se uma luz começasse a acender dentro dele. Você acha que foi ela que roubou o camafé e colocou no bolso do menino? É o que parece, Candinho. E só tem um motivo para isso: te afastar do menino. A Zuma sabe que você tá ficando apegado a ele. Ela e a Sandra são farinha do mesmo saco. Movido pela dúvida e agora pela indignação, Candinho decide agir. No dia seguinte, chama Samir para conversar a sós. Me diz a verdade, menino. Você mexeu na minha cômoda? Nunca. Eu nem sabia que o camafeu estava lá. Eu só fui lá porque o senhor mandou o Celso buscar ele. E você lembra se alguém te encostou, te abraçou ou mexeu nos teus bolsos? A Zuma. Ela disse que ia me revistar. Mas ela botou a mão no bolso e...
Achou o camafeu. A confirmação do próprio menino faz a ficha cair de vez. Candinho respira fundo, limpa as lágrimas que ameaçam cair e bate o punho na parede. Então foi isso. A danada me enganou direitinho. De novo. Decidido a esclarecer tudo, Candinho chama Paulina e organiza um plano. Eles vão confrontar Zuma com astúcia. No jantar daquela noite, Candinho finge que tudo está bem, e até se mostra frio com Samir para manter as aparências. Zuma, satisfeita, saboreia a comida e solta mais uma de suas ironias. Que bom ver que você abriu os olhos, Candinho. Esse menino só queria o teu dinheiro. Mas Candinho, olhando firme nos olhos dela, responde. E tem gente que rouba bem mais que dinheiro, Zuma. Rouba confiança. Rouba a chance de um filho encontrar o pai. Zuma engasga. Celso completa. A Paulina viu você entrando no quarto do Candinho. Antes de todo mundo. Quer que a gente vá até a polícia? Desmascarada, Zuma perde o chão. Ela tenta negar, gagueja. Mas Candinho já não quer mais ouvir. Sai da minha casa, Zuma. Agora. E leve suas mentiras com você. Ela tenta se explicar, mas ele grita. Sai! Antes que eu chame a polícia! Zuma sai, humilhada, sem ter para onde ir. Celso, envergonhado, pede desculpas e decide se afastar por um tempo. Paulina acolhe Samir com carinho, e Candinho finalmente se ajoelha diante do menino e segura suas mãos. Me perdoa, filho. Eu devia ter confiado no meu coração. Samir sorri com os olhos cheios d'água e abraça o pai pela primeira vez. Eu te perdoo, pai. A cena comove todos os que assistem ao reencontro. Pela primeira vez, Candinho sente que sua vida, tão cheia de perdas e desencontros, começa a se alinhar. O camafeu, antes símbolo da ausência, agora se torna lembrança de uma nova chance. E de um amor que finalmente começa a florescer. Ser adotado por um casal que aparentava boas intenções, o menino cairá nas garras de pessoas inescrupulosas, que apenas fingiram carinho e compaixão para concretizar um plano sinistro. Longe de oferecerem um lar acolhedor, Marilda e Aderbal vão mostrar seu lado mais cruel. Não só obrigarão o garoto a trabalhar feito escravo na roça, como também o trancarão em um casebre e farão Jasmim, sua amiga de confiança, refém. Tudo começa com falsas promessas. Marilda e Aderbal aparecem como um casal simples do interior, que deseja apenas dar uma vida tranquila para uma criança órfã. A aparência pacata e o discurso emotivo enganam até mesmo Candinho, que reluta, mas acaba permitindo que Samir vá com eles, contanto que Jasmim o acompanhe na visita. A dupla, porém, revela suas verdadeiras intenções logo no caminho para a fazenda. Durante a viagem, os pequenos percebem que há algo de errado. Aderbal se recusa a parar o carro para um descanso. Marilda grita constantemente e ambos demonstram impaciência e frieza. As palavras carinhosas se transformam em ordens ríspidas. Fiquem quietos aí atrás. Já chegamos e vocês vão ter serviço de sobra para fazer, diz Aderbal, sem esconder o tom ameaçador. A gota d'água para os meninos vem quando Marilda comenta de maneira cínica. Até que foi bom essa menina vir junto. Mais uma para trabalhar de graça na roça. Criança esperta rende bem mais que adulto preguiçoso. A partir dali, a viagem vira um filme de terror. Ao chegarem à propriedade rural isolada, Samir e Jasmim são separados. O garoto é levado à força até um galpão velho e trancado com corrente e cadeado. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer. É Tamundo Melhor. Lá dentro, com pouca luz e sem ventilação, Samir ouve as ameaças mais sombrias. Você agora é nosso, moleque. Vai trabalhar dia e noite e ninguém vai te achar. Pode chorar à vontade. Ninguém vai ouvir, diz Marilda com um olhar frio e cruel. Desesperada ao ver o amigo em perigo, Jasmim tenta fugir para pedir ajuda, mas também acaba dominada pelo casal e aprisionada em outro quarto. Sem comunicação e isolados, os dois vivem momentos de puro terror. A cada dia que passa, a situação se torna mais insustentável. Com pouca comida e submetidos a ameaças constantes, Samir e Jasmim perdem as esperanças de serem salvos. Mas o horror não para por aí. Marilda revela que tem planos ainda mais sombrios para o menino. Já temos um comprador interessado, um fazendeiro lá de longe que paga bem por meninos fortes. Samir vai ter dono novo logo, declara, deixando claro que pretende vendê-lo como mão de obra escrava. Jasmim, ao ouvir isso, se revolta e grita. Vocês são monstros, ele é só uma criança.
A resposta de Aderbal é um tapa e a ameaça de que se ela continuar gritando também será vendida. Enquanto isso, na cidade, Candinho começa a desconfiar de que algo está errado. Ao perceber que perdeu contato com Samir e Jasmin e que Marilda evita qualquer informação, ele decide investigar. Ao lado de Zuma, que começa a sentir remorso por tê-lo convencido a aceitar a adoção, Candinho une forças com Sabiá, Policarpo e até com Asdrúbal, que decide agir ao saber do desaparecimento das crianças. O grupo segue as poucas pistas deixadas e parte rumo à cidade de Tramuí, onde Marilda e Aderbal têm terras. A busca se transforma numa verdadeira caçada, e o clima é de tensão crescente. Cada minuto conta, pois Candinho teme que algo de muito ruim esteja prestes a acontecer. Paralelamente, Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé, que também se sensibilizam com o desaparecimento dos pequenos, decidem agir por conta própria e vão até a região indicada, tentando encontrar a tal fazenda. Quando finalmente chegam ao local, conseguem avistar o galpão e ouvem gritos abafados vindo de dentro. Porém, antes que possam fazer qualquer coisa, são surpreendidos por Aderbal e alguns capangas, que os rendem e trancam no mesmo lugar onde estão Samir e Jasmin. O reencontro é emocionante e desesperador ao mesmo tempo. Estamos todos presos. E agora, o que faremos? Grita Picolé, tentando manter a calma diante da situação crítica. Samir chora ao ver que os amigos tentaram ajudá-lo, mas agora também estão em perigo. A situação atinge um ponto de ruptura quando Marilda anuncia que o comprador de Samir está a caminho. Ela avisa que no dia seguinte, o menino será levado e desaparecerá para sempre. A urgência em resgatá-los cresce, e o grupo trancado no galpão tenta bolar um plano de fuga com os poucos recursos que tem. Do lado de fora, Candinho e seus aliados continuam a busca frenética. Eles seguem rastros, perguntam por informações e aos poucos vão se aproximando da localização da fazenda. Zuma, abalada, sente-se responsável por tudo e promete que não vai descansar até trazer Samir de volta. Eu achei que estava fazendo o bem, mas fui cega. Agora vamos salvar esse menino, nem que seja a última coisa que eu faça, diz ela, com lágrimas nos olhos. O que se segue é uma sequência eletrizante, digna de filme de ação. O grupo se depara com pistas que os levam à porta certa, e o resgate se transforma numa corrida contra o tempo. Do outro lado, dentro do galpão, Samir, Jasmin e os outros conseguem com muito esforço derrubar uma das paredes de madeira podre, abrindo uma pequena passagem. O plano de fuga começa a dar certo justamente quando os primeiros raios do dia surgem. O confronto final é inevitável. Candinho chega à propriedade com Sabiá e Policarpo e dá de cara com Marilda armada, tentando impedir a saída das crianças. Mas Candinho, com coragem, enfrenta os criminosos e consegue desarmá-los com a ajuda dos amigos. A chegada da polícia sela o desfecho. Marilda e Aderbal são presos por sequestro, maus tratos e tentativa de tráfico de menores. Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé são libertados junto das crianças e todos retornam à cidade em clima de alívio e comoção. Samir reencontra Candinho num abraço emocionado e, entre lágrimas, diz: "Eu sabia que você viria me salvar." Jasmin também se agarra ao amigo, e todos celebram o final feliz depois de tanto sofrimento. Agora, a justiça será feita. E Candinho, mais do que nunca, promete nunca mais deixar que o mal alcance aqueles que ama. Enquanto o tempo corria contra eles, Marilda e Aderbal se desesperavam ao saber que alguém estava se aproximando da fazenda. A mulher, sempre cruel e sem escrúpulos, ordenou ao marido: "Amarra essas crianças mais forte e prepara tudo. Se eles chegarem antes do comprador, estamos perdidos." No galpão abafado e úmido, Samir, Jasmin, Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé tentavam pensar em uma saída. Samir, com os olhos marejados, sussurrou: "Eu só queria uma família de verdade. Por que fazem isso com a gente?" Jasmin apertou sua mão com firmeza. "A gente ainda vai sair dessa. O Candinho vai encontrar a gente. Eu sei que vai." Do lado de fora, o som de cavalos e pneus na estrada de terra anunciou a chegada de Candinho, Zuma, Policarpo e Sabiá. Candinho, com o coração aos pulos, desceu do carro num pulo. "É aqui! Eu sinto! O Samir tá aqui!" exclamou com lágrimas nos olhos. Zuma tentou acalmá-lo, mas também estava aflita. "Temos que ter cuidado! Esses dois são perigosos!" Enquanto isso, Marilda corria para o celeiro com uma espingarda em mãos, determinada a não deixar ninguém estragar seus planos. Aderbal, hesitante, ainda pensava em desistir. "Isso tá indo longe demais, Marilda!
São crianças! Cale a boca, frouxo! Já estamos no meio! Agora é até o fim! Ela retrucou, tomada pela fúria. Candinho e o grupo invadiram a fazenda no momento em que Marilda apontava a arma para o galpão, pronta para intimidar ainda mais os reféns. Ninguém se mexe! Ela berrou, mas foi surpreendida por Zuma, que conseguiu desarmá-la num golpe rápido e preciso. Chega! Você vai pagar por tudo que fez! Zé dos Porcos arrebentou a porta do galpão e libertou todos. O reencontro de Samir com Candinho foi de cortar o coração. O menino correu e se jogou nos braços do pai adotivo, chorando alto. Você veio! Eu sabia que você vinha! Eu nunca ia te abandonar, filho. Nunca! Candinho disse, também em lágrimas. A polícia, avisada por Policarpo, chegou pouco depois e prendeu Marilda e Aderbal. Enquanto eram levados, a vilã ainda gritava. Vocês vão se arrepender! Isso não acabou! Mas ninguém mais dava ouvidos. De volta à cidade, Samir e Jasmin foram acolhidos com amor por Candinho e Zuma. Asdrúbal, Zé dos Porcos e Picolé foram tratados como heróis. O pesadelo tinha chegado ao fim, mas as cicatrizes emocionais ainda levariam tempo para sarar. Por fim, Candinho olhou para Samir e prometeu. Agora é só alegria, meu filho. Ninguém nunca mais vai te fazer mal. E o público pôde respirar aliviado com a certeza de que, em Eta Mundo Melhor, o bem sempre vence o mal. Zuma segue obstinada em seu plano de afastar Samir de Candinho. Com palavras frias e manipuladoras, ela tenta convencer o garoto de que Candinho não passa de um homem mau, interesseiro e perigoso. Ele só se aproxima de você por conveniência, Samir, afirma ela com um olhar calculista. No entanto, o menino, desconfiado, guarda silêncio, mas seu coração insiste em duvidar daquela versão distorcida. Enquanto isso, Candinho está decidido a lutar por justiça. Com o coração tomado pela indignação ao ver Dita sendo afastada da rádio de maneira tão cruel, ele promete que não vai descansar até vê-la de volta ao lugar que é dela por direito. Eu vou mover céu e terra, Dita. Você vai cantar naquele palco de novo, pode confiar, afirma com convicção. Samir, por sua vez, se abre com Felícia e revela algo inesperado. Com os olhos cheios de esperança, ele confessa. Eu queria tanto ter um pai como o Candinho. A menina fica emocionada, sentindo que há muito mais em jogo do que os adultos estão dispostos a admitir. Nesse momento, longe dali, Stella recebe um telegrama misterioso. O conteúdo da mensagem a deixa atordoada. Preocupada, ela corre até Lauro, que rapidamente toma a decisão de avisar Celso. A tensão cresce. Algo importante está prestes a vir à tona, e o clima se torna ainda mais carregado de expectativa. Zuma, percebendo que está perdendo o controle sobre Samir, decide puni-lo. Com dureza, ela o castiga, tentando dobrar sua vontade. Mas o garoto, determinado e movido pelo desejo de reencontrar Candinho, recorre a Felícia. Me ajuda, por favor. Eu preciso ver ele, implora com os olhos marejados. Enquanto isso, Simba, já apreensivo com os desdobramentos da situação, informa Zuma de que Samir conseguiu escapar. A mulher entra em desespero, temendo as consequências de suas atitudes caso o garoto consiga se aproximar de Candinho e revelar tudo. Em outro canto da cidade, Asdrúbal confronta Candinho com palavras duras. Ele não aprova o beijo entre o rapaz e Dita, e deixa isso bem claro. Você precisa pensar nas consequências, Candinho. Nem tudo se resolve com paixão. Repreende, tentando fazê-lo refletir. Mas, apesar das críticas, Candinho se mantém firme em seus sentimentos. E, para sua surpresa, logo recebe uma visita inesperada. Samir aparece na porta de sua mansão. O reencontro é emocionante. O garoto corre para os braços de Candinho, que o acolhe com um sorriso sincero e um abraço apertado. Os dois se olham com cumplicidade, prontos para enfrentar tudo juntos. Dita perde o emprego na rádio após sucesso repentino em Eta Mundo Melhor. Sonho vira pesadelo e ela se vê obrigada a começar de novo. Depois de finalmente conquistar o palco e fazer uma apresentação marcante na rádio, Dita viverá uma amarga reviravolta nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor. A mocinha, que começou cantando escondida por medo de ser descoberta, conseguiu encantar o público com seu talento e carisma. No entanto, o que parecia o início de uma nova fase se transforma em decepção. Desastrada e ainda inexperiente com as exigências do mundo elegante ao qual tenta se adaptar, ela vai acabar perdendo o emprego que tanto lutou para conquistar. Tudo começa quando Rubens, o dono da rádio, manda chamar Dita em seu escritório para parabenizá-la. Encantado com a resposta positiva do público e animado com o sucesso que ela pode trazer para a emissora,
O empresário elogia a jovem por sua espontaneidade e talento musical. Dita, emocionada, tenta manter a compostura, mas seu nervosismo atrai. Ela usa seus melhores sapatos de salto alto, que ainda está aprendendo a usar, e acaba se desequilibrando bem no meio da conversa com o chefe. A cena que se segue é digna de uma comédia de erros.